Faça assim, ó. Mão direita aponta para onde o sol nasce. Então eu vou apontar minha mão direita para onde o sol nasce. Aí vocês perguntam, mas por que ele está apontando para lá? É porque a gente está dentro de uma sala, não dá para ver, mas eu sei que as praias nossas estão naquela área ali. Então para aquela direção de lá. Então por isso que eu estou apontando minha mão direita para cá. Ok. Sol nasce no leste. Automaticamente a minha outra mão eu vou apontar para o oeste. Na minha frente vai ficar o norte e nas minhas costas vai ficar o sul. Tá? Isso vale em qualquer lugar do planeta. Ok? Se um dia vocês estiverem perdidos, não tiverem uma bússola, não tiverem um mapa, lembre-se disso que foi falado aqui hoje. Tá? Olha para o sol onde ele nasce, onde ele se põe. Mão direita aponta para onde ele nasce. Mão esquerda para onde ele se põe. E automaticamente você já tem leste, oeste, norte e sul. Tá? Então nós sabemos que o sul fica para cá. Certo? Ok. Em que bairro da cidade nós estamos? Centro. Né? Nós estamos no centro da cidade. Aí eu pergunto para vocês uma coisa. Por que toda cidade tem um bairro que se chama centro? Porque ele é o centro, ele é o meio da cidade, tá? Então por isso que se chama centro, ok? Legal. Então se nós estamos no centro, a gente pode se orientar para chegar nos bairros só usando as coordenadas geográficas? Vamos fazer um teste? Quem é aqui que mora na fazenda? Alguém aqui mora na fazenda? Eu morava. Você morava, ok. Você consegue imaginar aqui para onde que fica a fazenda? Para que lado fica a fazenda? Vou te dar uma dica. A beira-rio está passando ali, ó. A marejada está lá. Se a beira-rio está ali, a fazenda está dentro d'água? Ó, tá para lá. Meu amigo ali, tá lá para trás. Então, se a fazenda está para lá, em relação ao centro, aonde que a fazenda fica em Itajaí? No sul de Itajaí. Tá? Ai, que lindos, que inteligentes que são os meus alunos. Oi? Que inteligentes que são os meus alunos. Alguém aqui mora nos Cordeiros? Minha avó. Você mora nos Cordeiros. Você sabe identificar para que lado que ficam os Cordeiros? Lembrando que aqui a beira-rio, o ferryboat fica para lá. Você sabe mais ou menos para onde ficam os Cordeiros? Para cá? Ó, o porto fica para lá. Para cá? Junto com a fazenda? Para lá, no meio do rio, para lá. Isso, é para lá que fica, tá? Então, em relação ao centro, os Cordeiros está em que posição de Itajaí? Está ao norte de Itajaí. Alguém aqui mora na Ressacada? Eu morava. A minha amiga ela mora na Ressacada. Você sabe para que lado que fica a Ressacada? Depois a gente dizer onde é que é a fazenda dos Cordeiros? Para lá. Se a Ressacada está para lá, em relação ao centro, em que parte da cidade ela está? Oeste. Viu? Alguém aqui mora em Navegantes? Eu moro em Navegantes. Navegantes está para lá. Então Navegantes está em relação a Itajaí em que lugar? Navegantes fica ao leste de Itajaí. Ok? Vocês observaram que ele sempre dá um ponto de referência. Aqui foi o bairro Centro, né, que não é um bairro, é a parte central do município. Depois ele deu qual referência? O município de Itajaí, para o município de Navegantes. Então sempre tem que ter um ponto de referência para se localizar. Tá? Você sempre vai estar ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste de algum lugar. Você sempre tem que ter o ponto inicial para começar a se localizar. Ok? Muito bem. Então, como a gente viu que o Sol nasce no leste e se põe no oeste, então esse nosso Sol ali está na posição certa, não está? Tá ou não está?
Mas ele tá nascendo ou tá se pondo? Olha só o que a gente falou. O sol nasce no leste e se põe no oeste. A gente sabe que o leste está para cá e o oeste está para lá, né? Então ali ele está na posição certa dele? Não dá resposta para ele. Se ele está se pondo. Exatamente. Ele não está indo para o lado oeste. Ele está se pondo. Que horas são? São 3h21. Então ele está indo para o oeste. Ele está se pondo. Tá? Tanto é que se a gente virar aqui o mapa. Ó, se eu olhar para o oeste, ele está quase, ó, vindo aqui para se pôr no horizonte. Tá? Então ele está no lugar certo. Ok. Mas lembra que no começo eu falei para vocês que a gente ia falar de astronomia? Pois é. Mas até agora a gente não falou muita coisa de astronomia, né? Quando a gente pensa em astronomia, o que a gente pensa? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Os astros e as estrelas. Mas não tem estrela no céu. Mas por que não dá de ver? Porque o sol jamais vai encher. Ah, porque o brilho, ó, presta atenção, porque o brilho do sol é mais forte. Na verdade não. Não é porque o brilho do sol é mais forte, é porque o sol está mais próximo de nós, da Terra. Então é por isso que o brilho dele é suficiente para ofuscar o brilho das estrelas. Mas agora, e se eu dissesse para vocês que eu posso fazer um negócio aqui e eu vou me conectar aos observatórios do mundo e a gente vai dar uma olhada nas estrelas? Tem como? Mas a gente acabou de dizer que a claridade do sol tampa as estrelas. Como é que eu vou conseguir ver as estrelas? Porque os telescópios de observatórios têm maior alcance e eles ultrapassam a nossa atmosfera. Então, se eu vier aqui, ok? Olha o que nós temos ali. Nós temos estrelas. Essas estrelas aqui, ó, essas estrelas aqui são as estrelas que realmente estão nessa área do céu aqui na nossa frente. Se nós olhássemos, se nós tivéssemos um telescópio de observatório aqui e olhássemos para aquela parte do céu, nós veríamos essas estrelas ali. Tem outros planetas que estão aqui. E vocês querem ver uma coisa interessante? Se eu pegar aqui e der uma acelerada na passada do tempo, olha o que acontece. Eles estão caindo. Elas não estão caindo, elas estão... Exatamente. O que acontece aqui é que ele simula o efeito de rotação da Terra, então ele vai passando as estrelas que estão lá no espaço. Tá? Ok? Então, com isso, eu consigo observar as estrelas. Tanto é que se eu virar aqui, ó, para o lado de cá, se eu virar aqui para o sul, ó, vocês conseguem reconhecer um grupo de estrelas que está ali? Que grupo de estrelas vocês conseguem reconhecer? Cruzeiro do Sul. Cadê o Cruzeiro do Sul? Aqui, ó. Ali, ó. Aonde?
Beatriz, levanta. Ai, calma aí, tem que... Tá em algum lugar por aqui. Ah, não! Vocês estavam fazendo o desenho dele. Você, vem cá. Aonde que tá? Ah, exatamente. Aí, eu vou dizer. Aqui tá o Cruzeiro do Sul, tá? Lembra que a gente falou que durante o dia a gente pode usar o Sol para se locomover, para achar? Essa constelação aqui nós podemos usar ela à noite para poder nos localizar. No hemisfério sul, nós usamos o Cruzeiro do Sul. Essa estrela aqui, ó, que se chama a Crux, ela sempre vai estar apontando para o sul, tá? Essa estrela aqui, ela sempre vai apontar para o sul, ok? No hemisfério norte, nós usaríamos a estrela polar, que é uma outra constelação, aquela constelação que está desenhada ali naquele banner ali, ó. Nós temos a estrela polar, que é a constelação da Ursa Menor, que é usado para se localizar no hemisfério norte. A última estrela da constelação sempre aponta para o norte. Ok? Muito bem. Agora nós falamos de estrela, falamos de espaço, falamos de céu, né? A gente, no verão a gente sente bastante calor, né? E no inverno a gente sente frio. Por causa do nosso Sol, ele se desloca, né? A Terra se desloca em relação ao Sol e muda as estações do ano. Mas vocês acham que o nosso Sol, ele está muito perto ou está muito longe da gente? Muito longe. Muito perto. O Sol é grande ou é pequeno? Grande. Vamos dar uma olhada então, vamos ver como é que isso realmente acontece? Então vamos ver um negócio. Hã? Não entendi. Não, só clicar aqui para ele. Elas são enormes, quentes, estão em toda parte. As estrelas dominam o universo. Não desistam, estão dialogando antes de ser nasceram com violência, morreram em explosões épicas. Elas enchem o universo com fluido estelar. A Esse matéria-prima programa que eu tenho, se você tiver aquele projetor planetário, que é aquele projetor redondo, ele faz a mesma sessão grande. que fazem o nosso universo funcionar. E a vantagem dele é que ele é localizado em tempo real. Começa aqui. Legal. É da History esse? Esse é o Discovery. Vai ser o da History pra eles. Construção do universo. O céu noturno é repleto de estrelas. Numa noite clara, se der sorte, você vai ver umas 13.000 estrelas, mas isso é só a ponta de uma enorme iceberg cósmica. Só na nossa galáxia há mais de 100 bilhões de estrelas. E há mais de 100 bilhões de galáxias no universo observável. Há mais estrelas no